Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história de hoje? Só que antes eu vou estar pedindo para vocês se inscreverem no canal, para que o nosso canal possa crescer, para que vocês possam estar recebendo novas notificações. Dê seu like, comenta aí, compartilhe com os amigos. E vamos lá para mais uma história de hoje? Vanessa era uma moça simples. Fora criada como tantas pessoas humildes desse país. Já não se recordava muito de sua mãe e de seu pai. Tudo não passava às vezes de uma vaga lembrança, pois afinal ela fora criada por sua avó desde pequena. Naquele povoado em que ela vivia até os 18 anos, conheceu aquele rapaz de nome Jorge, que logo que a viu, se apaixonou por ela. E assim ela casou-se muito jovem ainda. Sua avó, logo após seu casamento, veio a falecer. Vanessa não era assim uma beleza de moça, também não era feia. Tinha olhos claros, cabelos negros, porém não sobressaía muito bem em seu rosto, que não era tão marcante assim, e passava despercebida apesar dos olhos claros. Vanessa teve 2 filhos, 2 meninos, porém o mais novo faleceu quando tinha apenas 3 anos, restando apenas o mais velho, que era criado por ela e Jorge, seu marido, com muito sacrifício e amor. Porém, o pior ainda estava por vir. Após a morte de seu filho, passando-se 2 anos, veio o falecimento de seu marido Jorge, que faleceu de forma rápida em uma noite quente de verão, deixando Vanessa e seu filho sozinho. Ela completamente desnorteada, sem saber o que fazer. Afinal, ela e seu marido moravam em um sítio arrendado e ela não tinha como tocá-lo, já que o seu filho era muito pequeno ainda. O mais velho estava apenas com 10 anos. Resolveu então partir para São Paulo, pois necessitava trabalhar para seu sustento e de seu filho, começando assim uma nova vida. Deixou seu filho aos cuidados do padrinho e da madrinha, e todos os meses mandava grande parte do que ganhava para o sustento de seu filho. Porém, assim que ela chegou a São Paulo, teve a sorte de arrumar um bom emprego em casa de família. Naquele mês de agosto, ainda fazia muito frio. Porém, Dalila, naquele final de semana, era sua folga. Resolveu sair por volta de umas 7 horas da noite para pegar um cineminha. E quem sabe, na volta ainda tomaria um lanche antes de retornar para casa de seus patrões. Foi então que, ainda pensando em seu filho, andava distraída, pois seus planos era buscá-lo quando sua situação melhorasse. Quem sabe até alugar uma casinha. Quase sem perceber, esbarrou naquele homem que andava em sentido contrário. Depois de pedir-lhe desculpas, notou que aquele belo homem sorria com um quê de malícia no olhar e disse a ela que só a desculparia se ela aceitasse tomar um café com ele, a pretexto de se desculpar. A princípio, Dalila ficou um tanto resistente ao convite. Porém, o sorriso maroto do rapaz e o olhar um tanto desconcertantes e ao mesmo tempo cativante foram o suficiente para ela aceitar. Afinal, que mal haveria num café? Depois das apresentações, conversaram durante mais algum tempo e só então
Vanessa ficou sabendo que ele era solteiro, que morava com sua mãe, que estava com 38 anos. Ele comentou do seu trabalho, da sua vida, e ela contou-lhe um pouco da sua vida e de seu trabalho, ainda que meio encabulada com a situação. Afinal, depois da morte de seu marido, nunca se relacionara com ninguém, nem mesmo por amizade. E assim Mário marcou um novo encontro para o final da semana seguinte. Despediram-se e Vanessa resolveu voltar para casa, já que a essas horas, as horas tinham passado tão rápido que ela não se dera conta da hora adiantada. Mário insistiu em acompanhá-la, porém ela disse que não seria de bom tom, já que morava com seus patrões. A semana seguinte, ela esperou com ansiedade o dia de reencontrá-lo. Parece que demorou um século para passar. E no sábado, como já estava marcado, se encontraram novamente. E não teve muita conversa não, pois Mário pediu-a em namoro, pois naquela época não existia enrolação. E Vanessa, apreensiva, lhe disse que ela era viúva, tinha uma criança, que dependia dela. Além do que, o seu objetivo era alugar uma casinha, buscar seu filho. Tinha também a mãe de Mário, como ele havia colocado em questão, que, por certo, não ficaria feliz de ver um rapaz solteiro tendo por namorada uma moça que era viúva e tinha até um filho para criar. Porém, Mário não aceitou a objeção e assim Vanessa resolveu que iria dar uma chance e ver no que ia dar esse romance. E assim o tempo transcorreu. Após 6 meses de namoro, Vanessa começou a achar um pouco estranho que até então Mário não havia manifestado a intenção que ela conhecesse sua mãe, já que nessa época era de praxe o rapaz conhecer a família da moça e a moça conhecer a família do rapaz. Porém, pensou que talvez pelo fato dela já ter sido casada, de ter um filho, talvez estivesse dando mais tempo ao tempo para poder resolver isso com sua mãe. Naquele fim de semana, estavam naquele barzinho que costumavam ir, e foi quando Mário pediu licença para ir ao banheiro. Quando se levantou, eis que sua carteira caiu, porém ele nem percebeu que isso havia acontecido. Foi quando Vanessa ainda tentou chamá-lo, porém desistiu, pois todos olhavam para eles e ela se abaixou para pegar a carteira com os documentos do rapaz. Foi quando ela viu aquelas fotos que caíram da carteira dele que fez seu coração bater acelerado, quase sair pela boca. Era uma bela moça, mas uma linda menina que estava ali naquela foto, de mãos dadas com Mário. Ela rapidamente pegou as coisas, guardou junto com as fotos e então viu logo atrás da fotografia aquele endereço. Resolveu copiá-lo. Quando Mário retornou à mesa, resolveu não falar nada. Apenas disse que estava com um pouco de dor de cabeça e pediu para ir embora. Porém, a desconfiança já havia se instalado em seu coração. Na segunda-feira, pediu à sua patroa que a liberasse, pois ela iria marcar uma consulta, e então resolveu se dirigir àquele endereço que havia copiado atrás da foto. Saiu da casa de seus patrões, era por volta das 6 horas da manhã, já que mal dormira. Afinal, ela já estava apaixonada perdidamente por Mário. E pegando um táxi, se dirigiu àquele endereço que encontrara.
que por sinal não ficava muito longe de sua casa não. Porém, quando foi chegando naquela rua, em frente ao endereço em questão, eis que viu Mário despedindo-se com um beijo apaixonado daquela linda mulher que ela reconheceu imediatamente como a moça da foto. Vanessa ficou arrasada, pois ela percebeu que estava sendo enganada. Voltou para seu serviço e esperou até o final da semana, quando iria confrontar Mário com as suas suspeitas. Aliás, quase com a sua certeza. A semana demorou muito a passar. E assim, naquele dia, naquele sábado, ela disse a ele tudo aquilo que estava pensando, tudo aquilo que tinha presenciado, enfim. E ficou esperando que ele desse uma explicação. Por mais que Mário tentasse de alguma forma dissimular o que iria dizer, não conseguia, ficou desnorteado, acabou balbuciando algumas palavras e enfim acabou confessando toda a verdade, que ele era casado e aquela criança era sua filha. Afinal, não tinha nem como mentir. Foi quando Vanessa, levantando-se no ímpeto de revolta, saiu correndo e chorando do restaurante em que estavam. As lágrimas lavavam sua face. Ela foi atravessar a rua e não viu nem sequer aquele carro que vinha em alta velocidade em sua direção, atropelando-a e matando-a na mesma hora. Mário, por sua vez, assistiu tudo aquilo confuso e se sentiu até culpado. Porém, não podia chegar perto para se comprometer, afinal era casado. Desolado, foi embora, pensando na sua mentira e nas consequências que tudo aquilo resultara, jurando a si mesmo que nunca mais seria tão mau caráter. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da história. E o resumo da história de hoje é essa daí, pessoal. Não brinque com os sentimentos de ninguém se você não tem a intenção de cultivá-los, não é? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí, se inscrevam no canal e até a próxima.